Fala investidor, eu sou o Anderson Costa, eu falo sobre fundos imobiliários e no vídeo de hoje vamos falar sobre o HTMX11, é o fundo de hotel da Max Invest, esse fundo que entregou novamente bons resultados no mês de junho. Esse FII que tem 25.225 números de cotistas e o seu patrimônio total, que é diversificado em vários hotéis, custa 209 milhões de reais de patrimônio total. E o seu valor patrimonial por cota custa R$ 138,94, mas a cotação no mercado está bem abaixo, está super descontado, que está sendo negociado a R$ 114,83. E esse valor de 114,83, nos últimos 12 meses, você vai ter um rendimento anualmente de 9,44%. Esse fundo que entregou agora, dia 7 de junho, R$ 1,73, um bom rendimento, e mês passado ele também entregou um alto rendimento de R$ 1,90, e nós já vamos entrar no relatório e vamos entender essa entrega de resultado bem alto. Então, para quem comprou aqui a cota desse fundo a R$ 114,69, está tendo um rendimento aí de 1,5% ao mês. E aqui nessa imagem a gente vê a entrega dos últimos 12 meses aos seus cotistas. A gente vê que varia bastante o valor de rendimento, com exceção dos últimos 2 meses agora, maio e junho, que foi alto, que foi 1,89 em maio e 1,73 em junho. Mas se você for ver aqui embaixo, desde fevereiro do ano de 2020, a gente vê que ele começa entregando baixo, né, 58 centavos, 71 centavos, e vem aumentando 80, 90, R$ 1,26, e depois cai novamente 70, 60, 50 centavos. E a gente vai entender o porquê do motivo que varia bastante o valor de rendimento mensalmente. Ah, e só para deixar claro, aqui embaixo só aparece os meses de fevereiro e março de 2020, porque devido à pandemia foi parado totalmente o fluxo dos hotéis. Então, durante esse período de 2021 e um pouco de 2022 e de 2020, é claro, não houve pagamentos. Então, como o mercado como um todo, como de shopping, de hotéis, esses segmentos dos fundos imobiliários que dependem do fluxo de pessoas, então houve uma parada total, com exceção de alguns segmentos como o de logística, que ficou muito forte nesse período, mas o HTMX11 ficou sem pagar rendimentos e voltou a pagar aqui só em 2022, que foi no mês de setembro. E iniciando aqui no relatório, o gestor já coloca para a gente o recebimento por quarto, no caso os valores, e aqui no mês de março, pegando todos os quartos, teve uma média aí de R$ 5.382 por quarto. E o que a gente consegue perceber também é que desde o pós-pandemia, que quando começou a ter fluxo nos quartos, a gente pode ver que o mês de março foi o melhor mês que teve do HTMX11, que a gente vê aqui que foi de 5.382 por quarto, né? Os outros ficaram nessa média de 2.800, 3.000, e o máximo foi aqui em novembro de 2022, que foi 4.000. Mas no mês de março de 2023 foi o recorde aí de 5.382 por quarto. Outro ponto importante a se observar também é em relação à taxa de ocupação quando se fala em algum fundo imobiliário de hotel ou da praça hoteleira de um modo geral, que é a taxa de ocupação em relação ao tempo. Então a gente vê aqui que nesse mês de março de 2023 teve 77% dos seus quartos ocupados. Então, se a gente vai ver aqui no gráfico, já tem alguns dados antes da pandemia, no caso. A gente vê que em 2019 aqui chegou aqui a 77, eu acho que o pico aqui foi em 77% também. Então a gente consegue ver que o HTMX11 está voltando aos seus melhores momentos, que foi ali no pré-pandemia de 2019. E aqui embaixo a gente vê a diária média por quarto, que a gente vê que teve aí de R$ 600 por dia do aluguel dos quartos. Vocês estão percebendo que eu estou falando só mês de março, e as informações aqui só vai até o mês de março, porque no próprio relatório o HTMX11 ele mostra que existe uma defasagem em relação ao seu período contábil. Então, aqui a gente está vendo de mês de março e o período contábil é feito em abril, e esse relatório de abril só é lançado em junho ao mercado. Então, tem todo esse período aí de delay aí de informação. Infelizmente, aí é um ponto negativo. Aqui nesse ponto do relatório, a gestão coloca, né, algumas informações em relação ao HTMX11 que teve nesse período, e uma delas
é que a receita dos aluguéis apurada em março de 2023 apresentou 30% a mais em comparação ao realizado em novembro de 2022. E por que ele compara em novembro de 2022? Porque depois do pós-pandemia do Covid-19, novembro de 2022 foi o melhor mês ao HTMX11 e nesse mês de março conseguiu aí ultrapassar 30% maior do que o mês de novembro do ano passado, que isso é muito bom. Mais abaixo também ele comenta que teve a ocupação de 77%, que nós já comentamos anteriormente, e uma diária média aí de R$ 600,47. Por consequência, teve o maior RevPAR da série histórica desde a sua concepção, que era 462. E RevPAR significa é uma multiplicação que é feita principalmente no setor hoteleiro, que é a taxa de ocupação multiplicada pela diária média. Então isso vai ter um resultado e o setor em si ele tem uma média de resultados tendo esse cálculo como base. Então, por que o HTMX11 teve um bom desempenho nesse mês de março? O primeiro ponto é por conta da grande demanda de público que teve na cidade de São Paulo no mês de março, que foi para shows realizados como Coldplay, Lollapalooza, porque, para quem não sabe, o HTMX11 recebe mais esse público corporativo, então um público mais específico quando tem um grande evento na cidade. Por outro lado, naquele período quando é de veraneio, no caso em julho, no caso como é dezembro, janeiro, início de ano, fevereiro, ele já recebe uma demanda bem menor e com isso, claro, os rendimentos que é entregue aos cotistas também é menor. É por isso que a gente vê essa variação de entrega de resultados, que a gente vê 50, 60, 70 centavos nesses períodos, mas em outros períodos como o mês de março, quando é eventos esporádicos, ou então mais no meio do ano, que a gente vê umas entregas bem maiores de R$ 1, 1,20. E o outro motivo desse grande entrega de rendimentos aos cotistas é em relação à receita que está sendo feita com vendas de quartos. Então, o HTMX11 está vindo nesse ciclo de desinvestimento, como eles colocam aqui no relatório. No total já foram vendidos 449 unidades, que já gerou aí por cota R$ 46,13. Então, no total, hoje o fundo tem 496 unidades em 23 hotéis. Então, ele é bem diversificado na quantidade de hotéis, tem muitos quartos espalhados pela cidade de São Paulo. E com essa última venda que houve, não é colocado aqui no relatório, né, qual foi o quarto que é vendido. Seria interessante o HTMX11 colocar qual foi o quarto, qual foi o hotel, mas eles não colocam. E só colocaram que foi feita a venda. Eles colocaram aqui a receita com vendas de quarto, que gerou 35 centavos, que foi entregue nesse mês de maio. No caso de junho, a gente vai aguardar o relatório para ver, de repente eles colocam o quarto e ver quanto foi que esse quarto gerou. Mas é o que foi entregue no mês de maio, que foi R$ 1,90. R$ 1,77 é com a receita de diárias, 35 centavos com as vendas de quartos, teve os custos da venda, a taxa de administração, outras despesas, e teve um resultado final aí de R$ 1,90 em maio. E em junho a gente teve aí um total de R$ 1,73, e assim que sair o relatório, a gente vem aqui falar sobre essa questão da entrega de resultados e dessa venda que foi feita também. E temos aqui alguns dos seus imóveis que são hotéis de excelente qualidade, tem desde do econômico ao luxo. A gente tem aqui o Blue Tree Faria Lima, que tem 6 unidades, a gente tem aqui esse Comfort Nova Paulista, que tem uma unidade, mas também a gente tem outros que têm quantidade de unidades maiores, como aqui o Stan Plaza Berrini, que tem 20 unidades, esse outro Stan Plaza, que fica em outro local localizado, tem 40 unidades. Então tem, por exemplo, aqui no Ibis São Paulo Congonhas, 50 unidades. Então ele é bem variado, que são 23 hotéis, e tem uma quantidade de quartos significativas em cada um aí, tendo uma disponibilidade para o público geral. Aqui nós temos uma divisão de quartos por administrador, aqui do nosso lado esquerdo, e essa outra divisão de quartos por ativo, de quantos quartos tem em cada tipo de hotel. Temos aqui a divisão por segmento, como eu falei, que tem desde quarto de econômico, mid-scale, super econômico, up mid-scale, e aqui a divisão de quartos por bairro que tem na cidade de São Paulo, que tem uma grande quantidade, são bairros de alta classe, no Brooklyn, Itaim, tem aqui Campo Belo, Jardins, Chácara Santo Antônio e outros. E aqui a gente percebe a evolução da base de cotistas, que teve uma queda em fevereiro, março e abril, ela vem caindo a quantidade de número de cotistas, e isso é muito ligado à questão
do público muito rentável, né, que busca o rendimento. Então, o fundo entregou nesse período aqui baixos rendimentos, então teve essa saída de número de cotistas. Mas acredito que esse número vai aumentar por conta da questão do aumento de rendimentos que entregou, né, 1,90, vai entregar 1,70 agora em junho, então esse vai voltar esse público que vê apenas a parte dos proventos. Então, aquele público que não entende como funciona a dinâmica do fundo, que acaba saindo quando entrega baixos rendimentos e não entende que o fundo tem períodos de altas e períodos de baixas e acaba saindo do fundo. E aqui temos a quantidade de hotéis que é espalhados pela cidade de São Paulo, tem os nomes aqui, mostra 24, mas lá no relatório eu acabo colocando 23, como a gente leu. Eu fui contar um por um pela quantidade de hotéis que tem aqui no relatório, por sinal vou deixar passando alguns aqui, passando no vídeo. Eu contei 24 também, aqui está mostrando 24, mas lá nós lemos 23 hotéis, né, então tem algum erro aí, não sei o que foi que aconteceu. Quem sabe eles consertam aí no próximo relatório e mostrem atualizado o que de fato é. Bem, esse é o vídeo sobre o HTMX11. Muito obrigado por assistir até o vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muitos vídeos como esse e de outros fundos imobiliários e dicas sobre fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.